Olá, pessoal. Foco total na aprovação, certo? Hoje a gente vai destrinchar a Lei 10.261, o Estatuto dos Funcionários de São Paulo, mas com um alvo bem claro: gabaritar as questões do TJSP. A ideia é pegar essa lei que parece um bicho de 7 cabeças e deixar tudo organizadinho na mente para não ter erro no dia da prova. Vamos nessa? Para entender a lei de um jeito fácil, a gente vai seguir a jornada completa do funcionário público, do comecinho ao fim. Vamos passar pelos conceitos básicos, ver como se entra no cargo, os prazos para começar, as movimentações durante a carreira, as formas de sair e, claro, no final tem aquela revisão caprichada para fixar o que mais importa. Tudo pronto por aí? Beleza, vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo. Antes de sair decorando prazo e processo, a gente precisa entender direitinho dois conceitos fundamentais. Porque, sério, se a gente não souber a diferença entre eles, o resto da lei vira um quebra-cabeça com as peças todas erradas. Primeiro de tudo, funcionário público. A gente sabe que hoje o termo mais comum é servidor público, né? Mas atenção, a lei é de 1968, então para a prova o que vale é o que está escrito lá. E a definição é essa aí, super direta. É a pessoa legalmente investida em cargo público, sem mistério. E o que é o tal do cargo público? Pensa nele como se fosse uma caixinha oficial, sabe? Uma caixinha que foi criada por lei. Dentro dela tem um nome específico, um monte de tarefas e responsabilidades que a pessoa tem que cumprir. É basicamente o seu posto de trabalho dentro da máquina pública. Com a base bem entendida, vamos para um tópico que é tipo uma mina de ouro em concursos, o provimento. É aqui que a gente descobre as diferentes formas de preencher um cargo público. Então atenção redobrada agora, porque a jornada do funcionário começa exatamente aqui. Olha só, a lei traz essa lista aí com 7 formas de provimento. A primeira missão é memorizar esses nomes, tá? Nomeação, transferência, reintegração, acesso, reversão, aproveitamento e readmissão. As bancas de concurso simplesmente adoram fazer uma salada com esses conceitos. Então a gente vai separar o joio do trigo agora mesmo. E aqui está a primeira grande divisão que precisa ficar gravada na memória. O provimento pode ser originário, ou seja, para quem está chegando pela primeira vez, criando o primeiro laço com o governo. Esse é o caso da nomeação, que é o que acontece depois da aprovação no concurso. Todas as outras 6 formas, pessoal, são derivadas. Isso quer dizer que a pessoa já tem que ter um vínculo anterior com a administração pública. Agora, vamos focar nas formas derivadas que são válidas e caem direto em prova. Pense em cada uma como um evento específico. A reintegração acontece quando a justiça diz: opa, essa demissão foi ilegal, e manda o servidor de volta. A reversão é a volta do aposentado ao trabalho. E o aproveitamento é quando aquele servidor que estava em disponibilidade é chamado de volta ativa. Cada um tem um gatilho único, percebe? Alerta máximo aqui. Essa é a pegadinha clássica, aquela que a banca esfrega as mãos para usar. Acesso e readmissão ainda estão lá, escritinhos na lei. Mas a súmula vinculante 43 do STF diz que eles são inconstitucionais. E por quê? Porque eles criavam um jeito de pular de um cargo para outro sem precisar de um concurso específico para aquele novo cargo. A banca vai colocar um desses dois como alternativa certa só para pegar quem não está ligado. Fica a dica. Certo, superamos a parte de provimento. Agora vem 2 momentos super importantes: a posse e o exercício. É a hora de oficializar a entrada e, de fato, começar a ralar. E o ponto mais crítico aqui, que despenca em prova, são os prazos. É fundamental não confundir os dois, hein? A posse é o ato formal, é a hora de assinar o papel que cria o vínculo. O exercício é o trabalho em si, é o primeiro dia de batente. E atenção máxima aqui, as consequências de perder o prazo são diferentes. Se a pessoa não tomar posse, a nomeação dela simplesmente perde o efeito. Agora, se ela tomou posse, mas não apareceu para trabalhar, a consequência mais grave: exoneração. E qual é o prazo mágico? Anota aí, 30 dias, que podem ser prorrogados por mais 30. E isso vale tanto para tomar posse depois da nomeação, quanto para entrar em exercício depois da posse. É 30 mais 30, simples e direto ao ponto. Uma vez dentro do serviço público, a carreira não é algo parado, estático. A lei prevê formas de movimentação, de deslocamento, que não significam um cargo novo, mas sim uma mudança no jeito ou no local de trabalhar. Vamos dar uma olhada nas 2 principais. A gente tem a remoção, que é basicamente uma mudança de local de trabalho. Simples assim, de uma repartição para outra.
Já a readaptação é bem diferente e mais específica. Ela acontece quando o servidor tem alguma limitação de saúde, sabe? Algo físico ou mental, que foi confirmado por uma perícia médica. Aí ele é colocado em um cargo que seja compatível com essa nova condição. E assim como tem formas de entrar, claro, também tem formas de sair. A vacância é justamente o que torna um cargo público vago, encerrando a jornada daquele servidor naquela posição específica. É o fim de um ciclo. A lei, então, estabelece essas 6 formas de vacância: exoneração, demissão, transferência, acesso, aposentadoria e falecimento. Um detalhe curioso: reparou que transferência e acesso aparecem de novo? Pois é, isso acontece porque eles são uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que o servidor preenche um novo cargo, que é o provimento, ele deixa o antigo vago, o que é a vacância. E chegamos em outra distinção que as bancas amam de paixão cobrar: a diferença entre exoneração e demissão. O ponto central é este: demissão é sempre uma punição, é uma penalidade por uma falta grave. Já a exoneração não tem esse caráter de castigo. Pode ser a pedido do próprio servidor ou por outros motivos que a lei prevê. Pelo amor de Deus, não caia na armadilha de confundir os dois. Chegou a hora da nossa revisão final, o nosso bate-volta. Vamos passar por algumas situações rápidas, bem no estilo que pode aparecer na prova, só para ter certeza que os conceitos mais importantes estão na ponta da língua. Primeira pergunta, vamos lá. O servidor foi nomeado, todo feliz, assinou o termo de posse, mas não apareceu para trabalhar dentro do prazo legal. E aí, o que acontece com ele? A resposta é exoneração. Exato. Lembre-se, o vínculo com a administração foi criado lá na posse. Se a pessoa não cumpre o próximo passo, que é o exercício, ela é exonerada. Se ela nem tivesse tomado posse, aí o ato de nomeação seria tornado sem efeito. A diferença é sutil, mas na prova vale um ponto. Segunda pergunta, para fechar. Um servidor foi demitido, mas entrou na justiça e provou que a demissão foi ilegal. Qual é o nome do ato que faz ele voltar para o serviço público? Reintegração, isso aí, é o retorno com direito a receber todas as vantagens que ele perdeu enquanto esteve afastado. A palavrinha-chave aqui é decisão judicial invalidando a demissão. E para a gente fechar com chave de ouro, aqui está o checklist final. Se esses pontos estiverem dominados, a chance de sucesso na prova aumenta muito. As 7 formas de provimento, principalmente aquelas inconstitucionais, a diferença crucial entre posse e exercício, a distinção chave entre exoneração e demissão e, claro, os prazos de 30 mais 30 dias. E por fim, fica aqui uma reflexão. Estudar para concurso é exatamente como entender essa lei. É um processo feito de várias etapas. É a consistência, sabe? Aquele estudo de todo dia, revisando cada um desses pontos. É isso que transforma um estudo mediano em um estudo de excelência. Então, é manter o foco, continuar praticando, porque a aprovação é só a consequência natural desse esforço. Força nos estudos!